Fundo Preto. Logos. Lei de Incentivo à Cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Etos Filmes. É dia. Imagens de uma estrada de piso intertravado entre árvores. Uma produção Etos Filmes. Imagens aéreas da estrada. Patrocínio São Leopoldo Mandic. Atrás das árvores há casas. Apoio Cândido Ferreira, reintegrando pessoas na sociedade. Composto por uma ilustração de cacos de cerâmica, Cândido. Imagens aéreas de um casarão de paredes amarelas com telhado. A imagem desce até a porta principal de madeira. Uma mulher adulta de pele branca e cabelos castanhos abre a porta. Ela usa uma camisa vermelha de mangas longas. A mulher caminha até um portão vazado que dá para um pátio e o abre. Entram no pátio diversas mulheres com vestidos longos e coloridos. Intercalam-se as mulheres dançando, fotografias antigas do casarão de pessoas envoltas por médicos, nos cantos do pátio ou deitadas no chão. Filme de Marcos de Vuono. Na época de 1917, existia o Hospital do Juqueri. Só que esse hospital ele não tinha leito suficiente para... Luiz Gasparim, supervisor de serviços gerais, 1972 a 2019. Dessa região, eles ficavam nos porões da cadeia em Campinas, aguardando vagas. Nobu Somoki, médico psiquiatra e ex-superintendente, 1991 a 2019. E o pessoal não cuidava dele porque pensava que aquela doença era transmissível. As entrevistas se intercalam com imagens dos lugares citados e dos pacientes. Que era um hospital psiquiátrico da ocasião, mas nem sempre existiam vaga, porque a demanda era muito maior que a disponibilidade de vagas. Alguns filântropos reuniram e, com a calamidade que era apresentada na mídia da época, ficaram sensibilizados e pensaram em algumas coisas para poder cuidar dessas pessoas que não tinham o direito do cuidado. Os filântropos de Campinas que idealizaram abrir um espaço, montar um serviço que conseguisse atender as pessoas que estavam aí abrigadas em porões da delegacia. Cleusa Ojera Caires, gestora do Núcleo de Oficinas de Trabalho. Nos hospitais psiquiátricos, na época o Juqueri, lá em 1917, foram mobilizados pela doutora Silvia de Barros. Fotografia de Silvia de Barros.
Eu acho que foi a primeira que viu a notícia e começou a contaminar os amigos, colegas, parentes, com essa ideia de que Campinas deveria ter um espaço, um serviço, um hospital que acolhesse essas pessoas. Viram a questão do modelo que existia na época, Franco da Rocha era um modelo que era uma instituição distante da sociedade, numa área que tivesse muito verde. A Silvia, então, foi uma figura importantíssima para a fundação do Cândido, porque ela que mediu esforços para que isso fosse implementado mesmo. E aí começou a campanha, quermesse, angariar fundo para começar o hospital. Se empenhou tanto que ela conseguiu, inclusive, que acontecesse um derby entre Ponte e Guarani, com a renda toda revertida para a construção do hospital, que a gente ouve dizer que ela fez livro de receita, inclusive... Cleusa folheia o livro A Boa Dona de Casa. Um exemplar desse, aqui nos arquivos do Cândido, para conseguir vender e ir arrecadando recursos para implantar essa ideia. O sentido do Cândido sempre foi na questão da sensibilidade com o outro. Sander C. de Albuquerque, gerente administrativo. Com a vocação de tratar o paciente com transtorno mental em vulnerabilidade social de maneira gratuita e sempre pensando na necessidade do usuário, na necessidade do sujeito. Ela começa o movimento todo em 1917 e em 1924, assim, poucos anos, é inaugurado a primeira ala aqui, então já vieram pessoas para cá. Então ela fez um movimento, assim, um empenho que eu acho admirável. Então, em pouco tempo ela conseguiu recurso, conseguiu espaço, ao terreno, né? Ela conseguiu, isso era uma fazenda aqui. Aqui era a chácara Palmeiras, se eu não me engano. Aí foi comprada essa chácara e deu início ao hospital. E aí aquelas pessoas que estavam presas lá na cadeia vieram para cá. E aí, a partir daí, sempre pôde desenvolver o tratamento. Nobson abraça uma mulher adulta de pele negra e cabelos castanhos. Em 1924, faz um trabalho significativo na questão da área da saúde mental. O nome do Cândido hoje é o Dr. Cândido Ferreira, foi um advogado e pai da Silvia. Fotografia de Cândido Ferreira. Foi em homenagem, eu acho que a ela e a esse empenho dela. Porque os primeiros nomes do Cândido foram nomes bem trágicos, né? Hospício dos Dementes e Pobres do Arraial de Souzas. E depois virou Hospício dos Dementes e Pobres de Campinas. Nos anos 50, por aí, mudou para Sanatório Dr. Cândido Ferreira. Ali na recepção a gente fazia praticamente quase tudo, né, do trabalho, recebia as internações, encaminhava, fazia faturamento, folha de pagamento, compras, almoxarifado, e a gente fazia o prontuário. A família chegava com a guia de internação, a gente fazia o prontuário dele. Os prontuários, eles ganharam vida. A gente começou a... Gal Soares de Sordi, gestora do Centro de Convivência. Se conversar e a cada palavra ter o peso de uma verdade incrível, uma verdade de vida. Rosana Elias Romanelli, gestora do CAPS, Antônio Costa Santos, 2001 a 2019. Ele era visto como um doente que não produzia para a sociedade. Em 80, foi antes, né, da reforma psiquiátrica, né? Que sim, era muito sofrido. Elisete Fátima da Silva, monitora de oficinas. Dele, trancado. Esse setor mesmo aqui que a gente tinha... As entrevistas se intercalam com imagem dos lugares citados e dos pacientes. Onde os pacientes mais agressivos ficavam trancados. Mais ou menos assim, uma prisão, né? Gastão Wagner de Souza Campos, professor titular de saúde coletiva da FCM Unicamp. Era um manicômio. Havia celas fortes com pacientes trancados há anos, sem roupa, trancados, solitária, pequenas, celas pequenas. Eram cubículos fechados com ferro, com porta com grade de ferro, e ali ficavam os pacientes agressivos, os pacientes que eram considerados risco de convívio,
e eles eram tratados com eletrochoque, né? Então, no momento em que eles ficavam mais mansos, vamos dizer assim, eles estavam nas enfermarias. No momento que eles ofereciam risco, eles iam para a sala forte. As alas das enfermarias, os pacientes, é aquela cena tradicional dos manicômios, né? Pacientes no chão, sem tomar banho, fezes. Fazer fila no banheiro às 4h30 da manhã, tinha que todo mundo acordar para tomar banho. Acorda todo mundo, vamos lá, vamos tomar banho. Aqui. Porque acabava o plantão às 7 e tinha que entregar o plantão com todo mundo banhado e trocado. Porque era o único banho também. Num hospital psiquiátrico, no manicômio, o paciente era judiado porque a alimentação era ruim. Aqui tinha o pátio dos pelados para as pessoas que não ficavam, né, com roupas, então ficava todo mundo ali misturado e a gente não sabe em que condições climáticas, por exemplo, se a gente imagina um espaço sem árvore, tem sol. Pessoas mais agressivas, mais em surto. A maioria deles, quando em surto, tirava a roupa, rasgava e ficava sem roupa. Fui ver o restaurante, a comida era arroz com ração de cachorro. E as pessoas estão caquéticas, assim, desnutridas. A gente imagina que a alimentação era uma ração, né, que era um fubá para todo mundo. Tinha pacientes que não comiam com talher, né? Bom dia, senhores ouvintes. Quem vos fala é Silvio Burza. Eu estou aqui para falar um pouco da minha vida. Silvio Burza, ex-interino do Hospital Psiquiátrico. Eu estou aqui no Cândido há aproximadamente 22 anos. Eu trabalho na parte de eventos. Eu me lembro de uma moça que internou depressão pós-parto. É um caso relativamente simples. Mas o que acontecia? Existiam os guardas-pátios e aquelas pessoas que tinham amizade com os guardas-pátios, eles davam dinheiro para o guarda saía do pátio, ficava meio de lado e aquele paciente abusava daquela moça. Às vezes, para conseguir alguma coisa, precisa, né, oferecer o seu cigarro, o seu pouco cigarro, o seu corpo. O que a gente via nos manicômios é que a identidade da pessoa era massacrada. A gente via que eles não tinham volição, eles não tinham querer. E às vezes até o diagnóstico deles era difícil, porque ficava como uma massa, a psique, a identidade era tão destruída que a pessoa não tinha nenhuma organização para a crise. Abuso sexual, né, por parte de funcionários em relação a pacientes. A gente fica sabendo disso por relato de paciente. Então é muito triste a situação. E às vezes durante a crise eles falavam de relatos de abusos ou de surras que eles tomavam, falavam alguns nomes de funcionários que eram mais brutos. Ou Karina Diniz Oliveira, superintendente. Né, que torturavam mais, e ninguém tinha um olhar para isso. Pessoas queimadas pelo cigarro. E os enfermeiros, quando a pessoa reclamava para o enfermeiro ainda batia nessas pessoas. Uma coisa dantesca, assim, e muitas pessoas, 200 e tantas, variava entre 200 e 280 pessoas, nessas condições, crônicos, todos com muitos anos de internação. E ele tinha uma equipe médica grande, tinham 7 psiquiatras que conviviam com isso, que passavam 1 hora, meia hora lá. E muito pessoal de enfermagem que trabalhava na linha da contenção da violência, com camisa de força. A nossa laboterapia era o seguinte: a gente ia pegar aqueles colchões que estavam orinados, colchões sujos, a gente ficava picando para que eles pudessem fazer travesseiro. Você trancava os loucos e enchia de remédio, era semelhante a presídio, não saía mais nunca, não tinha alta. Presídio sem auto, sem julgamento, sem juiz, né? Era o psiquiatra que fazia. E um regime bastante rígido, né? De horários, horário de banho, horário de medicação, horário de almoço, uma segregação absoluta. As pessoas, né, viviam num lugar fechado, não tinham autonomia sobre absolutamente nenhum desejo.
um paciente que tentou fugir e aqui na praça ele fugiu, ele era enorme, grande, forte e os enfermeiros todos saíram correndo atrás e conseguiram alcançar ele aqui no início da praça, né, da saída, e pegou o moço pelo pescoço com uma gravata que era um método de contenção que eles usavam e esse moço veio a falecer. As imagens seguem intercaladas entre as entrevistas, as fotografias dos lugares citados e os pacientes do hospital. Depois foi constatado a bipolaridade e depois aí começou as internações. Passei por diversos hospitais da região. Não é que eles foram internados aqui e ficaram a vida inteira. Eles iam de um hospital psiquiátrico para hospital psiquiátrico. Então fechava um e ia transferido para outro. Depois fechava o outro e ia transferido para outro. Quando eu cheguei, inclusive, eu encontrei moradores que tinham o nome de ignorado, homem branco, homem negro. Por incrível que pareça, isso constava no prontuário. Sandrina Kellen Indiani, presidente do Conselho Diretor. Eles colocavam todas as pessoas que chegavam em determinado local e eles iam separando como se separasse um gado. Não tinha amor. E esse era o tratamento. E quanto às medicações, caso você fazia alguma coisa que eles achassem que estava errado, eles te aumentavam a medicação, onde você passava a ser impregnado. O tratamento no passado, naquele modelo manicomial, ele não era terapêutico. Tudo bem, naquela fase, naquela época, não existiam muitos recursos terapêuticos. Celso Garcia Júnior, médico psiquiatra. Então as pessoas eram tratadas de uma forma muito homogênea, né? Todo mundo tomava quase que as mesmas medicações, né? Porque também o universo das medicações psiquiátricas eram muito restritas do ponto de vista dos financiamentos. E isso era bem difícil para você conseguir acessar o paciente. Não tinha, era esperar na porta, esperar localizar o sujeito dentro da unidade para depois liberarem para você conversar com ele, meio que com alguém vigiando. Não se olhava para a pessoa, né, que estava ali sendo internada, e sim para as crises que ela apresentava, para os riscos frente à sociedade, para a inadequação, enfim, olhava-se para tudo aquilo que a pessoa tinha de não saudável e a doença prevalecia sobre a pessoa, sobre o ser humano. Porque dos 15 aos 22 anos eu tomava remédio para emagrecer e quando estava no Silvana de Fátima Borges, ex-interino do Hospital Psiquiátrico. Eu misturei com bebida alcoólica, foi isso que acelerou a bipolaridade, né? E eu fui internada no Hospital Américo Bairro de Itapira. E lá eu passei pela camisa de força. Mas é uma coisa muito forte, né? Você se sentir amarrado, você se sentir preso, se sentir acuado. Por pouca coisa, às vezes, que você pode ter discutido com uma pessoa. A gente percebeu o quanto que essa força do manicômio fez calar mais do que as palavras, fez calar a potência, as ações, a autonomia, os desejos, fez calar muita coisa. Antigamente era assim, por exemplo, uma pessoa era extrovertida, ela era internada porque ela é extrovertida, a família não sabia lidar. Falava, vamos colocar num hospital psiquiátrico. Teve o caso de uma usuária que era moradora daqui do Cândido. Ela veio para cá não por ter um transtorno mental, mas porque ela foi largada no altar e a família, ela teve uma crise, a família não soube lidar com a crise, colocou ela aqui e nunca mais veio buscar. Filhos que achavam que a mãe estava morta, porque quando foram procurar no Juqueri, as pessoas disseram, sua mãe morreu. E depois recebeu uma ligação de que a mãe estava viva e que estava aqui no Cândido Ferreira. Desse hospital, 40 pessoas vieram para cá sem identificação, algumas sim, né? Mas sem identificação, sem referência familiar, sem data de nascimento, uns com nomes inventados, né? Eram 40 pessoas. No Soquênia, né, os nossos pacientes, a maioria não tem família, né? Não são pacientes que há muito tempo foram internados
A família achou que internação era a melhor opção na época, né, que era... Kênia Maria L.B. Oliveira, ex-superintendente, 2018 a 2019. Alguns a família não quis, outros a família não quis reconstruir um vínculo, né, rompido tantos anos e décadas, e outros a gente não encontrou, realmente. E a maioria deles negavam, né, a loucura de seus familiares e deixaram aqui pra gente cuidar de uma maneira ou de outra. Enfim, a gente sabe das atrocidades, né, cometidas dentro de hospitais psiquiátricos. Um homem adulto de pele branca e cabelos grisalhos caminha em um corredor, em direção a uma porta azul. Infelizmente, era o tratamento que se dava à pessoa que estava com problema. Ele sai e fecha a porta. Em seguida, as imagens voltam a se intercalar. Bom, até a década de 90, né, o Cândido ele era um hospital psiquiátrico tradicional. Marcelo Pinta, ator e professor de teatro. Tinha as pessoas que, quando estavam, né, a gente chama da crise, né, quando o paciente, o jeito ele está em crise, ele vai para uma internação, ele era um hospital convencional. Teve uma época que era muito hospitalocêntrica. Qualquer alteração de comportamento, com quadro psicótico, as pessoas ficavam internadas. E durante muito tempo. Tá? Então, esse foi um modelo que foi instituído. Pegava as pessoas com transtorno mental grave, os doidos, os loucos, como se chama, e faziam internações crônicas, com eletrochoque, ou seja, com uma efetividade no tratamento, na reabilitação muito pequena. Era mais para isolar essas pessoas da sociedade, das suas famílias, do que para tratar essas pessoas. Quando essa ideia da reforma psiquiátrica vai chegando no Brasil, né, e vai sendo pensada como né, uma transformação no modelo, o que significa? Né? A chamada reforma psiquiátrica foi a construção de uma nova política de saúde mental no Brasil. Ela foi muito integrada, muito articulada com a construção do Sistema Único de Saúde. O Cândido Ferreira ele foi um dos primeiros serviços que assumiram a proposta de desinstitucionalização da reforma psiquiátrica, isso lá na década de 80. O hospital psiquiátrico mais tradicional, mais fechado, que muitas vezes, né, privilegiava assim, a questão da internação, né, locais que as pessoas não tinham muito acesso. Né. Ele começa como uma luta, não dentro do Estado, não dentro do governo, mas na sociedade, que conseguiu se articular profissionais de saúde, trabalhadores de saúde mental, psicólogos, alguns psiquiatras, enfermeiros, técnicos de... Intercalam-se também manchetes de jornal sobre o hospital. Com os setores da sociedade, com pessoas com transtorno mental grave, familiares, que se revoltaram contra a forma que era, não dá nem para dizer cuidado, que era tratado, que é através dos manicômios, né? Que o hospital psiquiátrico ele deixa de existir enquanto um local onde tudo se concentra, e ele é substituído por serviços de saúde. Ela começa no Brasil, ela ganha corpo nos anos 80, e antes de chegar no SUS, antes de chegar na Política Nacional de Saúde, alguns municípios saem na frente. Nesse sentido, ao longo do tempo, o Cândido teve um trabalho de vanguarda na questão da psiquiatria, principalmente na questão da saúde mental. Campinas, junto com Santos, sai logo, uma série de cidades no Brasil. E os passos era fechar os manicômios, os hospitais psiquiátricos, e criar uma rede substitutiva, alternativa, de serviços do tipo comunitário e ambulatorial. Com o trabalho desenvolvido aqui no Cândido, teve uma época que, representando o Ministério da Saúde, vieram da Brasília para ver do que a gente estava fazendo aqui. E ficaram sensibilizados positivamente com o trabalho que tinham. E quando voltaram para Brasília, falaram, escuta, tem outros modos de cuidado na questão da saúde mental. Alguns outros países, Itália, França, Inglaterra, já tinham iniciado a reforma psiquiátrica na década de 70, de 80. E a gente se inspirou nos países europeus, que eu estou te dizendo, que tinham sistemas nacionais de saúde e foram criando outras políticas de saúde mental não hospitalocêntricas, não centradas na psiquiatria. Teve um conjunto de fatores que fez com que o Cândido pudesse protagonizar a reforma psiquiátrica brasileira. O serviço sempre apostou em práticas inovadoras, né?
Então, quando a gente tem inserção, por exemplo, dentro da saúde mental, de oficina de cultura, de música, de teatro, de artes plásticas, né? Isso foi se ampliando ao longo dos anos, né? A gente trocou muito a cultura sanitária, política, com esses países da Europa. Já tinha um movimento, já tinha a questão da redemocratização, foi muito dentro desse contexto, né, do Brasil. Tinha diversos movimentos sociais, tanto de profissionais de saúde, das universidades, das famílias, dos usuários, que buscavam outras práticas e não só a prática vigente da época, que era unicamente uma internação longa. Tem que ter um arcabouço da questão do cuidado. Então, não é só a questão do hospital dos CAPs, da questão do centro de convivência, em outras esferas de cuidado, seja esportivo, cultural, de formação, educação, todo mundo tem o direito a tudo. As imagens seguem intercaladas. O NHS, que é o SUS de lá, também tinha, eles chamavam de atendimento comunitário, que é semelhante aos CAPs, equipe multiprofissional, desmedicalização, restringir a internação só a casos gravíssimos, a crise. Trabalhando com a ideia da educação, da saúde, do esporte, quando nasce um centro de convivência e eles promovem ações para a comunidade, assim, fica muito claro, né, assim, que essa instituição sempre apostou que essas práticas poderiam colaborar no processo de transformação e principalmente na quebra dos muros do manicômio. O que hoje eu vejo que mudou muito foi exatamente isso, né? As possibilidades terapêuticas se ampliaram e, de fato, a gente pôde compreender melhor os transtornos mentais e a gente pôde perceber, empiricamente, a gente pôde perceber que essas pessoas conseguiriam retomar uma série de atividades, né? Com o mínimo de restrição possível, tanto restrição da camisa de força, que é abolida, mecânica, quanto a restrição química, que é a dos remédios, né? que podem ajudar a pessoa, mas pode servir como restrição. Sander caminha pelo hospital. O Cândido, ele trata o transtorno mental, então é o foco do seu tratamento. Tem uma busca de tratar o sujeito de modo singular, né, e de maneira humanizada, com afetividade, com proximidade. Isso entende-se que são práticas mais humanizadas do que você focar somente num aspecto específico da doença, por exemplo, a esquizofrenia ou a dependência química. Quando eu entrei na instituição, a instituição estava em plena efervescência de se pensar e de pensar esses movimentos a partir da luta antimanicomial, de saída, de conquista do território por essas pessoas que muitas vezes ficaram anos e anos internadas. O Cândido inicia em 1924 com a filantropia, né? Vive 60 anos dependendo financeiramente da filantropia, mas nos anos 80 começou a haver um esgotamento. Naquele momento, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, entrou uma gestão de querer investir na saúde. Era uma prioridade mesmo, passou de 13 para 17, mais o dinheiro da União, né, que vinha através da Previdência. A gente teve um recurso grande, aí o que fazer com isso? Vamos abrir CAPs, vamos abrir equipes, aumentar as equipes de saúde mental no território, na comunidade, né? E usar o Cândido como base, como formação, né? E na medida que a gente for ampliando isso, os pacientes vão sendo desinternados. Então esse outro modelo, né, que foi sendo ampliado e é onde a reforma psiquiátrica aposta, substitui o hospital por serviços de saúde territoriais. Então a região de Campinas ficou com pouquíssimos leitos psiquiátricos e os que tinham era em hospital geral, né, que a gente precisa para a crise, Unicamp e PUC, depois a PUC fechou os dela, e alguns no Cândido. A lógica da internação é uma lógica da crise, não a lógica do isolamento, do confinamento. Você não tem mais um local onde todo mundo vai, mas você tem os serviços, né, nos territórios. Então a pessoa ela é tratada e cuidada de preferência no bairro onde ela mora. Ela não precisa ir lá no outro lugar, né? Ela mantém um convívio com a comunidade, né? Que uma equipe multiprofissional, não só psiquiatra, faz uma atenção integral no território onde a pessoa vive, usando psicofármacos, mas usando várias terapias, profissionalização, volta à escola, tentando então fazer como se fosse uma reconstrução social dessas pessoas que passaram anos trancadas e também dos novos casos. Uma vez veio um promotor do Ministério Público reconhecer todos aqueles moradores que não tinham documentos
Então vieram reconhecê-los como pessoas existentes, né? E deu a eles então uma carteira de identidade e a partir disso esses pacientes também conseguiram adquirir o benefício de prestação continuada, que é um salário. A reforma da saúde mental tem um componente muito importante que é a valorização das pessoas, a valorização da cidadania. Não é porque é louco que não tem direitos políticos, sociais, trabalhistas. As imagens seguem intercaladas entre as entrevistas, fotografias e pacientes do hospital. 90, 91, que vem acontecendo efetivamente. A gente tinha uma inspiração local, é que havia serviços não manicomiais, que a gente chama no território, na comunidade. A prefeitura tinha equipes de saúde mental nos centros de saúde, que tentava evitar a internação, misturava psicofármacos com terapia, com o trabalho comunitário. Lá em Souzas, no Cândido, nunca houve muro, mas sempre houve um muro simbólico de que as pessoas falavam, ali é o hospital, ali é o manicômio, então quem está lá dentro não sai, quem está fora, né, não tinha um livre acesso. O tratamento técnico ele se mistura, ele se compõe com a ideia de aumentar a capacidade das pessoas que têm sofrimento mental, transtorno mental, de viver em sociedade, de enfrentar conflitos, de conseguir trabalhar, de lidar com frustrações, né, com o mínimo de restrição possível. E o hospital psiquiátrico ele tem muito essa imagem, esse jeito de fazer. Né? As pessoas não conseguem fazer diferente a partir da hora que elas internam naquele ambiente. É este o modelo. Eu considero que é um movimento que teve uma vitória importante. A gente tem uma modificação. Metade dos hospitais psiquiátricos foram fechados no Brasil, falta outra metade. O modelo manicomial ele não individualiza a pessoa, né? Ele oferece um acolhimento que era praticamente um isolamento, né, da pessoa da sociedade e não necessariamente investia no indivíduo. Então o modelo asilar já diz, é um modelo que confina. São maneiras de tratar e a gente defende essa maneira de tratar que não é o modelo asilar. E que tentava diminuir um pouco o estigma da loucura na sociedade. E a gente expôs o projeto que era de desmanicomialização do Dr. Nelson, que a gente ia propor para os funcionários do Cândido fazer um treinamento, uma capacitação, uma discussão dentro dessa nova política. A ideia de que a transformação do hospital psiquiátrico começa a partir da história. A tentativa foi de compor sempre equipes que tivessem implicadas realmente com o processo da reabilitação, o processo da aquisição de autonomia para as pessoas, mas num contexto ético e de possibilidades de avanços, né? Quando a história ela é reconhecida como um valor e ela precisa aparecer e ela é viva, não é uma história assim como um anúncio. Nossa, ele surtou e foi para o hospício. Isso é um anúncio que marca a história e acaba ali, né? E depois vira uma pessoa silenciosa, silenciada no hospital psiquiátrico. A nossa proposta é que ele deixasse de ser um sanatório, passasse a ser um serviço de saúde, porque a diretriz naquela época era sair do manicômio. Né? E o avanço era exatamente sair de dentro deste lugar que tinha a marca da história sórdida. O Cândido teve leitos de internação até final de 2017. Fotografias dos leitos vazios. Os últimos 10 leitos. Em 2 anos, a gente fechou 1.600 leitos psiquiátricos em Campinas e região. Não julgando o povo na rua, né? Cada pedaço que fechava, a gente encaixava em algum CAPS, em algum hospital dia. Porque era um modelo em que o paciente passava o dia em atividades terapêuticas, psicoterapia, várias atividades de terapia ocupacional, e depois voltava para casa, né? Quer dizer, já era um modelo de internação parcial, né? Mas essa política ela tem um componente prático, não tinha só o discurso dos direitos. Tinha um componente de como fazer atendimento psiquiátrico, como trabalhar em grupo. A gente chamou essa equipe de reabilitação dos pacientes moradores do Cândido Ferreira. Como fazer terapia, como lidar com a família, nova visão do uso de medicamentos psiquiátricos, né? E para isso precisa sempre estar inovando.
tanto na parte medicamentosa quanto na parte das terapias. Em que o projeto foi se transformando no CAPS. Então o HD deixou de ser HD, né, e dentro do Cândido, para se transformar no Centro de Atenção Psicossocial. A doença mental está muito associada ao seu contexto histórico também. Então, hoje os CAPs eles são de uma complexidade, né, gigantesca, muito diferente de há 10, 15, 20 anos atrás. E isso exige muito da equipe. Alguns CAPs que têm o leito de internação. E isso foi um ponto muito importante, porque com o leito de internação no Centro de Atenção Psicossocial, você conseguiu desativar os leitos dentro do hospital psiquiátrico do manicômio. Então, o Cândido ele é responsável pela administração de uma série de serviços de saúde, né? Entre os CAPs, nós temos 2 CAPs IJ, que são CAPs para infância e adolescência, 3 CAPs AD, que são CAPs álcool e drogas, e 6 CAPs 3, que são CAPs 24 horas. As entrevistas intercalam as imagens do CAPs citados. Tem uma série de atividades. Essas atividades, elas acabam ocupando muito o tempo do paciente, mas elas são organizadas de acordo com a necessidade do paciente. A ideia do serviço é construir uma linha de cuidado individualizada para cada usuário, então que é o que a gente chama de projeto terapêutico individual ou projeto terapêutico singular, que é construído muitas vezes em conjunto com o usuário e a família, né, de acordo com as particularidades de cada pessoa. Porque o OMS também reconhece que práticas hoje desenvolvidas em Campinas ou em outros municípios, principalmente voltadas a esse tratamento mais humanizado, com os projetos terapêuticos singulares, são boas práticas a serem adotadas, independente de país. A OMS lançou um documento agora, incluindo o município de Campinas, especificamente falando do Cândido Ferreira, por conta do modelo de cuidado que nós temos. Então, os serviços residenciais terapêuticos, o modelo de CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então isso é uma referência de cuidado para o mundo, né? E ao longo do tempo a gente foi construindo conhecimento. Isso é muito importante na questão da história da psiquiatria e na saúde mental. O CAPS é um elemento central dentro do atendimento na rede de atenção psicossocial. O modelo hoje, ele é um modelo que dá conta de uma realidade. Daqui 50 anos é outra história, daqui 10 anos vai ser outra história. A gente não pode se fechar à realidade como ela se apresenta. Em um varal estão pendurados desenhos e mensagens de fim de ano. Meu nome é Luan, eu tenho 19 anos, eu sou usuário aqui do CAPS Davi desde o ano de 2020, de outubro de 2020. Esquizofrenia. Eles me ajudaram por causa que quando eu cheguei aqui eu estava com os pensamentos muito desorganizados e eles me ajudaram a reorganizar os meus pensamentos. Eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Eu não tenho, não é uma doença. Liberdade é receber minha alta, é ter a minha... Luan Rodrigues, usuário de CAPS. A minha carta de euforia. Esse processo de integração com a sociedade foi acontecendo gradualmente, enfim, desde o início da reforma psiquiátrica. Nascem ao longo também dessa história do Cândido aqui como um parceiro e que facilita o acesso desses usuários com a comunidade de novo e também oferece oficinas para a comunidade, as moradias, né, desses antigos pacientes que já estavam com anos de internação e que perderam o vínculo com a família, enfim, até muitos em idade avançada. A gente não quer só tratar da saúde mental, a gente quer tratar do ser humano como um todo, um ser integral. Mas isso gerou muito atrito, particularmente com os médicos. Os 7 psiquiatras ficaram contra e saíram, se demitiram. E saíram fazendo denúncia pela cidade, e eram médicos conhecidos, influentes. Um esquema bastante, digamos, autoritário, né, do médico para baixo. A gente quer lazer, entretenimento que seja parte desse tratamento. A gente inclui a música, o teatro, que faz com que as pessoas mudem, né? Totalmente, se tratem, queiram viver
né? Tem um motivo para viver. Em uma sala de paredes grafitadas, diversas mulheres dançam em roda. Elas usam saias coloridas e, em seguida, a imagem volta para os entrevistados. Que seriam as moradias do Cândido Ferreira, eles são divididos em dois tipos. De acordo com a autonomia, eles vão para as moradias que a gente chama moradias mais autônomas ou para moradias que são de maior complexidade. As moradias de maior complexidade são para pacientes mais idosos ou que têm um transtorno mental que os impossibilita de qualquer tipo de autonomia. Para ajudar a quebrar até um pouco esse estigma do louco, do perigoso, daquilo que é diferente, do que eu não conheço, do medo que causa nas pessoas. O processo da equipe de trabalho junto às moradias e aos usuários, como foi um processo muito um a um e delicado de formar grupos para irem morar nas moradias, a gente foi descobrindo muitas coisas. Os primeiros meses, as primeiras semanas, tudo que era comprado era consumido no mesmo dia. Tinha uma usuária que ela mal falava, ela pouco se comunicava, parecia uma pessoa com muitas incapacidades, pouca autonomia. Quando ela chegou na casa, ela pegou a cozinha para ela e assim, não deixava ninguém chegar perto de cozinhar. Ela podia ser a cozinheira da casa. O que é muito interessante porque a potência de cada um aparecia nesses momentos de transformação e de mudança. Moram junto pessoas com mais afinidade, com patologias que conseguem conviver, e a gente tem feito isso com muita dignidade. Nessa equipe que chamava Unidade de Reabilitação de Moradores e que pensava justamente essa transformação de alas, esse fechamento das alas para as pessoas irem morar nas casas, nas moradias. Uma coisa interessante é que muitos vieram do tempo do fogão a lenha. As imagens se intercalam entre as entrevistas e os usuários de CAPS. Tinha micro-ondas. Eles não estão se desinstitucionalizando, mas eles estão no processo da construção de autonomia e de qualidade de vida. Não só aquelas pessoas ganham, como já falei, a sociedade ganha também em saber conviver com o diferente, com as pessoas que pensam diferente e que falam coisas diferentes. Eles têm a liberdade, né? Acho que eles nunca tiveram, né? Na área externa de um casarão branco, há uma placa colorida escrito: Paz, Amor, Luta, União. O Centro de Convivência Casa dos Sonhos, ele começou a partir do Paraíso, a partir desse desmonte das alas, a partir dessas parcerias com a comunidade e também com a FUMEC. Conforme as alas foram sendo fechadas, o Cândido Ferreira foi inventando vários outros dispositivos. Frequento o Centro de Convivência Toninha através das atividades, né, que está tendo lá na Casa de Cultura Tainã. Tem muitas atividades como teatro, né, eu faço também... Rogério da Silva Souza, usuário do Centro de Convivência Toninha. É uma alegria muito grande de estar com eles, né? Antes dessa atividade que eu já entrei, eu ficava muito solidão, eu ficava muito sozinho em casa. Os centros de convivência são espaços abertos à comunidade, espaços abertos a todas as surpresas que a comunidade traz. E aí, quando eu falo comunidade, os usuários da saúde mental fazem parte. Os centros de convivência, onde acontecem as oficinas e os CAPs, eles também têm uma abertura para práticas que não são ditas como convencionais. Meu corpo é arte, ritmo e poesia. Sou o canto de Obá, a rua em nós a exaltar. Nessa harmonia Rogério canta em roda. Ele é um homem adulto de pele negra e usa um chapéu de palha e uma camiseta branca. Na roda, diversas pessoas tocam instrumentos de bateria, enquanto outras, ao fundo, assistem e dançam. Elas estão na área externa de um casarão amarelo. Estampado em letras pretas na camiseta de Rogério: bateria, sertão e sertantos. Nossa arte é nosso maior tesouro.
o cuidado e a preciosidade de viver. Rogério observa a roda. A imagem sobe para as copas das árvores. Em seguida, em uma sala em cima de uma porta, há uma luminária escrito: gravando. Bom dia, senhores ouvintes. Quem vos fala é Silvio Burza, do programa de rádio Maluco Beleza. Maluco Beleza é um espaço aberto, onde tem um ponto de cultura. O meu nome é Fernando Martins. E eu cheguei aqui no Cândido em 2011. Fernando Martins, usuário do Centro de Convivência Casa dos Sonhos. Desde o início do projeto do Maluco Beleza há 16 anos já. Participo do Maluco Beleza, mas tem um programa só meu, que é o programa de peso, programa que te deixa leve. Esse programa é um programa que te dá autoestima, que vai te dar muitas dicas e espero que vocês gostem. E aí a gente marcou um outro dia, a gente foi. E quando eu dei o CD de presente a ela disse a minha mãe que havia esse projeto, o Maluco Beleza. Fernando é um homem adulto de pele branca e cabelos castanhos. Atrás dele há uma estante com diversos objetos. Ele toca um violão preto. O Fernando sertanejo já chegou no bailão, já chegou no bailão, já chegou no bailão. Quero cair na gandaia, atrás de um rabo de saia, vai embora a solidão. Às vezes nós somos convidados, junto com o Maluco Beleza, às vezes só eu, ou às vezes mais eu e o Silvio, para ir em algumas faculdades, ou de psicologia, de enfermagem, jornalismo, para estar falando sobre a luta antimanicomial, para estar falando o que nós passamos antigamente, porque assim, uma coisa é você ler nos livros, né, nas apostilas, o que é a saúde mental. Outra coisa é você ver uma pessoa que viveu aquilo na pele. E eu acabei vindo e gostei e não saí mais. E tenho um sonho em minha vida, né? De me tornar cantor de verdade, poder viver da música como um todo, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser cantar e tocar. Eu acho que esse me deu mais liberdade, me deu esse desenvolvimento profissional que eu retornei, né, profissionalmente, e aprender como artesã, né, a fazer os trabalhos da oficina gráfica. Eu acho que isso me ajudou bastante. Olha, para mim, o projeto Maluco Beleza é interação social, é convívio, é alegria acima de tudo. Nós do Maluco Beleza, nós falamos o que aquelas pessoas não puderam falar no passado. A imagem expande para o casarão de paredes amarelas e em seguida volta para as entrevistas. Norte, que é o núcleo de oficinas de trabalho, e tem a Casa das Oficinas, que fica na região noroeste, que também é um serviço de geração de renda. Nós temos agrícola, serralheria, oficinas que fazem mosaico, culinária, restaurante, eventos. A oficina agrícola, por exemplo, ela é responsável pela maior horta de orgânicos de Campinas. Imagens da horta. São vários usuários, eles recebem uma bolsa e os coordenadores das oficinas, isso eu acho importante falar, são pessoas que têm formação em saúde mental. O objetivo do Norte, o objetivo da Casa das Oficinas, desse serviço de geração de renda, o objetivo é gerar renda, de fato, para o usuário e para a família. Por quê? Uma vez que o usuário, uma coisa é uma pessoa que tem transtorno mental e ela não é economicamente ativa, a família recebe de um jeito. Quando esse usuário ele começa a levar dinheiro para casa, a família muda o olhar para ele. Né? E isso, comprovadamente, a gente vê que diminui drasticamente o número de internação, de crise. Visto é que nós estamos numa loja maravilhosa, onde são 320 ex-internos, trabalho magnífico, 15 oficinas de trabalho, onde essas pessoas vêm de manhã, tomam seu café, trabalham, tem horário de almoço, tudo gratuito e vão embora para casa às 4 horas da tarde. João Bosco Oliveira, artista plástico, Espaço 8, 1992 a 2005. Tanto é que era perguntado para ele se ele pintava, né, que ele era um artista, e ele negava. Não, eu não sei pintar. Eu faço uns rabiscos. João Jordão, ex-interino. Trabalho terapêutico, ele está passando pelas oficinas, levaram ele para a oficina de pintura. Eu não sei se é influência, mas eu fiz essa ligação que você encontra
em alguns momentos, desenhos que parecem rupestres, e em alguns momentos medusa japonesa. Muitos quadros premiados, inclusive ele participou recentemente de uma exposição chamada Lugares de Delírio no Mar, no Rio de Janeiro, e também no Sesc Pompeia, em São Paulo. Hoje está numa moradia com 90 anos de idade, ele não quer mais pintar, ele quer tomar café, quer conversar, quer ver televisão e está no seu direito, mas deixa de legado para a instituição, é muito mais que para a instituição, deixa de legado para a humanidade a sua arte. Os quadros de João estão pendurados em uma parede. Você não queria vir de jeito nenhum. Vai falar para você vir passear, você vê. Terapia não é só a conversa, o grupo terapêutico. Terapia é o trabalho, terapia é a vida, é aprender no banco, aprender a tomar. Ela usava a arte, né? As oficinas Isso o Cândido usa muito, né? Teatro, arte, artesanato. As pessoas vão se encaixando em alguma atividade, né, que cria um produto para elas, né? Então a nossa inspiradora aí é Nise, deixa eu ver, né? 2000 para cá. A saúde mental se encarrega da reabilitação da dependência química, álcool e drogas, com estratégias terapêuticas semelhantes. E durante esses anos, as ações de cultura, sejam festas, eventos, apresentações, feiras, foi através de ações de cultura que esse muro foi sendo quebrado simbolicamente, que as pessoas começaram a sair, a frequentar mais a comunidade passou a frequentar também para dentro da instituição, né? Primeiro por festas e por eventos, mas depois começou a ter uma certa curiosidade. Então, a gente pode dizer que, de certa maneira, a cultura como um todo, e a arte é um dos campos da cultura, ela foi um grande facilitador desses encontros. Profissionalização, volta à escola, tentando então fazer como se fosse uma reconstrução social dessas pessoas que passaram anos trancadas e também dos novos casos. Eles queriam comer no prato redondo, porque aqui só tinha bandejão. E aí a gente ofereceu o prato redondo, a lua para ver, né? Porque eram todos nos quartos, nunca conhecia a lua. Uma das moradoras estava na sacada da casa, olhando para o céu. Me aproximo dela e pergunto: "Tudo bem, Melo?" E ela, olhando para o céu, admirando a lua, me responde: "A lua. Eu nunca mais tinha visto a lua." Lembrando que eles continuaram sendo pessoas com algum transtorno psíquico, né? Ninguém se curou do seu transtorno, e eu acho que esse é o pulo do gato, né? Saber que as pessoas podem viver uma vida muito tranquila e de qualidade, tendo o problema que ela tem. Então isso é maravilhoso, porque a gente aprendeu a se reintegrar à sociedade, não só eu, como os outros amigos também. Atualmente o Cândido, né, ele trabalha dentro da perspectiva de foco no usuário, no sujeito, né, com equipe multidisciplinar, sempre pensando o contexto que aquele usuário vive. E o Cândido tem uma veia muito forte, que além do tratamento do usuário de transtorno mental, que é a questão da inclusão social. As imagens seguem intercaladas entre as entrevistas e as fotografias dos lugares e pessoas citadas. Gostos, ela sabe o que você é, ela determina o que você é. Né? E hoje a ideia é o contrário, é que você determine o seu tratamento. As suas necessidades determinem o que a instituição vai fazer por você, e não o contrário. A gente não pode mais isolar as pessoas. A gente não pode mais segregar. O SUS, e portanto a saúde mental, eliminou o eletrochoque como uma estratégia terapêutica e reservou para casos gravíssimos de depressão graves, resistentes à terapia e a psicofármacos. Isso só pode ser feito em centro cirúrgico, paciente sedado. A importância de ações e projetos como esse, a gente entende que o sujeito ele precisa na vida dele para estar bem, enfim, precisa de relações de amizade, ele precisa de afeto, ele precisa de encontro, ele precisa de coisas que façam sentido, de coisas lúdicas, enfim, de ampliar o horizonte para além de olhar para uma questão de um problema ou só da doença. Que nós, né, a sociedade, tem uma grande dívida com essas pessoas que a gente pensou
os melhores projetos, né? Os melhores, talvez não o ideal, né? Mas os possíveis. Vocês são fundamentais, vocês são pessoas maravilhosas que ajudam as pessoas. Eu desejo que esse serviço nunca acabe, porque pode ter mais pessoas assim como eu que precisava e que desejava de uma atenção especial, e isso que vocês tiveram comigo, uma atenção especial. Então eu agradeço a todos os profissionais da saúde, os psicólogos, os médicos que me ajudaram até aqui. Eu fico muito grato, agradecido de verdade a todos vocês. Muito obrigado. Imagens aéreas do casarão de Paredes Amarelas. O futuro do Cândido Ferreira é de ser sempre um campo aberto para surpresas. A gente poder, no contato de um com o outro, do olhar, do passo, da palavra, de poder acolher a surpresa do que pode ser isso, do que pode ser aquilo, de que isso pode ser transformado. Aqui já se quebrou paredes, já se construiu paredes 1 milhão de vezes. Havia uma crítica tão forte, crítica muito forte, vira raiva, né? Do manicômio, que a ideia é que os funcionários lá que estavam contaminados pelo manicômio não podiam aproveitar, e aquele território, aquele prédio era para ser salgado a terra como Sodoma e Gomorra. E a nossa proposta era recuperar também os trabalhadores, garantir o emprego com formação. Mas você tem uma sede lá, né, uma casa, e que ela é parte da história. A gente não pode esquecer essa história, né? A gente não pode esquecer o que já foi, até para não permitir que volte a ser o que era antes. Inclusive esse lugar que nós estamos aqui, né, que é uma sala que foi remodelada, que antigamente era do hospital. Então, mas não esquecendo de contar a história. Então hoje vocês estão aqui filmando, fazendo um filme, eu já não sou mais a mesma, esse espaço já não é mais o mesmo, porque ele está sendo iluminado de outro jeito, vocês estão fazendo que as pessoas falem e acabou, já é uma outra posição. Vocês fazem parte do Museu Vivo Cândido Ferreira. Então a gente vem apostando na possibilidade de ter um pequeno museu ali dentro, um museu de arte, mas não só da arte dentro dos quadros, mas um museu de arte e de manutenção de conhecimento, de tudo que foi produzido ao longo dos anos. Então tem vários locais aqui que, apesar de terem sido remodelados, a gente fez questão de deixar pátios, lugares de isolamento, para as pessoas não esquecerem do que foi isso aqui. Mas é um desafio pensar daqui para frente até como que essa instituição ela vai se manter, né? O Cândido ele é mantido pelo SUS, por dinheiro público, o dinheiro que vem da saúde, né? Ela não tem uma outra fonte de financiamento, né? Não é um serviço que consegue se sustentar só com dinheiro público. E isso é bastante grave, né? Você não ter outras fontes de financiamento. A gente faz as feijoadas, a gente conseguimos uma mostra de arquitetura para recuperar a sede, que futuramente a gente está pensando em conseguir alugar para eventos. Com a desocupação dos prédios aqui, que são prédios antigos, históricos, tombados, tem um movimento de que se aproveite esse espaço para gerar alguma renda para a instituição. Esse desafio ele é instigante, porque a gente sabe que vai ter o apoio da comunidade. Porque como a gente faz um trabalho social, humanitário, de peso, de excelência, de grande porte, o desafio hoje é publicizar isso. Porque a partir da hora que a maioria das pessoas realmente souber o cerne do que a gente faz, com certeza a gente vai ter apoio da comunidade. Eu acho que chegamos até aqui, né, acompanhamos as questões contemporâneas, mas sabemos nesse momento, pelas próprias questões contemporâneas, que a gente precisa dar continuidade em direção a novas ideias. As imagens seguem intercaladas. É uma instituição muito antiga, né? Tem quase 100 anos, e nesses 100 anos muita coisa mudou. E eu acho que a história do Cândido seguiu a história da nossa sociedade.
Então, nós tivemos milhares de pacientes que passaram por lá. Porque a gente precisa valorizar tudo que foi feito no Cândido, porque foi isso que construiu a história do Cândido e foram essas pessoas que estavam no comando da instituição anteriormente que possibilitaram o início do que eu vejo ser um novo ciclo. Mas eu acho que o que hoje a gente consegue resgatar, a gente consegue tirar a média de tudo isso, né? Eu acho que é muito, muito mais histórias felizes. Que eu me sinto assim muito privilegiada por participar desse novo ciclo que o Cândido está iniciando. Seria ampliação dos serviços, seriam novos serviços implantados, seriam novas modalidades de cuidado, mas está aí uma boa oportunidade para reflexão. Isso mostra muito da nossa realidade de querer ajudar, esperar que as pessoas saibam o que era, né, como era antigamente, que a partir de 90 vem a reforma psiquiátrica para melhorar e a gente espera que isso continue melhorando. Porque se a gente não der continuidade, o que acontece? Pode retroceder. Em muitos lugares acontece isso. Por isso que a nossa luta é diária. Em câmera lenta, nos corredores do casarão, as mulheres de saias coloridas estão dançando. Elas giram, movimentam suas saias e dançam em direção à área externa do casarão. De fora e fecham a porta principal. Quero gritar para todo mundo ouvir. Quero gritar para toda a sociedade. Quero gritar para a sua comunidade, mas não me deixe de ouvir, pois falo aos quatro ventos, que quando penso, sou mais um, sou mais dois, sou mais mil, sou mais a verdadeira voz da liberdade. Cândido. Créditos na tela. Em preto e branco, as imagens dos entrevistados. Eu fui espontaneamente por essa casa, estava uma chuva, como hoje, e eu encontro a Dona Rosa deitada na cama com uma sombrinha aberta, porque tinha uma goteira no telhado. Estava dona do hospital, ela, quando tinha a época do pagamento, ela ia no DP brigar com todo mundo que ela queria receber. A tela se divide em duas partes, alternadamente, de um lado os entrevistados e do outro os créditos. Porque ela tinha uma lábia, era terrível. Ela entrava na reunião do colegiado, abria a porta e pedia café. Eu falei, não, a gente tá reunião. Não, William, eu vou tomar café aqui, eu já saio. Eu acompanhei a Melo numa consulta oftalmológica para usar óculos, né, para perto. Mas ela foi, e quando chega lá, o médico põe aquele letreiro na frente com X, Y, Z, 2 e fala assim, por favor, o que a senhora lê ali? E ela ficou quieta, e aí depois de um tempo ela responde assim. Eu falei, Melo, ele pediu para você repetir o que você vê lá. Ela olhou para mim, olhou para lá de novo e começou assim. 2. Porque ele tinha Y, Z e não formava palavras. E que faz de minha abelha. E ele saiu sozinho para comprar, né, alguma coisa na comunidade. Era comum eles saírem para frequentar feira, mercado, padaria. E nós recebemos uma ligação de um comerciante dizendo que tinha um usuário do Cândido
muito desorganizado, ele estava delirante, confuso, porque ele estava dizendo que ele não conseguia retornar sozinho para o Cândido e que ele se chamava Adão e morava no paraíso. E quem atendeu a ligação disse: olha, pode ser que ele esteja com dificuldade de retornar sozinho, mas ele não está em crise. Ele chama Adão e ele mora no paraíso. Eu trabalhava na unidade de internação e teve uma vez que eu não me lembro porque eu não pude ir. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, eu abri a porta e a hora que eu olhei e vi o paciente olhou para mim e saiu correndo na minha direção. Eu falei, pronto, vai me bater, né? Aí eu fechei a porta rapidinho, quando eu terminei de fechar a porta, ele estava em cima de mim e me abraçou. E aí quando ele me abraçou, ele disse assim: que bom, Dr. Celso, que libertaram o senhor. É você que machuca o meu viver e vai. E tinha um usuário que ele era esquizofrênico, mas ele tinha muita questão com álcool e drogas e tinha uma certa autonomia. Então ele acompanhava no serviço de dependência química. E aí a família dele sempre tinha uma demanda: a gente quer internar, a gente quer internar, a gente quer internar. A gente sempre falando: não, olha, vamos tentar fazer isso, para tentar tirar essa questão da institucionalização mesmo. E aí um dia veio o pai e a mãe e falaram assim: vocês precisam internar o Leandro, não tem mais jeito, ele tá no buraco. E aí eles falando: não, mas ele tá no buraco, vocês precisam ir, vocês precisam internar, não tem mais jeito, e ele tá no buraco. E aí a gente descobriu que ele realmente tinha caído num buraco. A imagem expande para Gal. E ele era pedreiro, alcoolista. E ele chegou para ser internado na instituição numa situação muito difícil de saúde, com início de cirrose, com várias questões, muito grave. E ele veio participar do Clube dos Saberes, chamado pela Maria Eugênia, e ele pensou: eu vou, porque eu vou fugir. Só que quando ele ouviu as palavras do Arthur Hipólito e do grupo, pensando o Centro de Convivência Convenciarte, ele se apaixonou, ele se encantou. Então ele pensou: não, hoje eu fico aqui e na semana que vem eu fujo. E meio que nem 1001 noites. De semana a semana ele ia na reunião. Ele começou a se envolver com a reforma do espaço e ensinando muitas pessoas. Acho que o maior ensinamento que ele fez é dessa paixão de que todo mundo tem algo que pode ser ensinado e todo mundo tem algo que queira aprender de outra pessoa, essa troca entre as pessoas. E como ele disse no leito de morte, ele morreu de câncer recentemente, fui visitá-lo no hospital. Eu acho que ele fala muito emocionado que ele podia ter morrido na sarjeta e ele viveu dignamente a vida e pôde viver com uma história, com muitas histórias para contar. E morrer a partir desse lugar, dessa vida, tem outro gosto também. É difícil falar da morte, porque muitas vezes a gente pensa na morte um grande luto, uma grande tristeza, e no caso, quando ele estava ali no leito de morte com toda a família ao redor e contando: você lembra, Gal, do teatro que a gente fez? E você lembra? E aí isso e aquilo outro, e ele foi resgatando todo esse processo. Falou assim: a morte pode ter ser vivida de outro jeito, mas pode ser vivida com poesia. Etos Filmes.